Olá, bem-vindo à nossa aula. Na aula anterior, nós começamos a estudar a chamada segunda lei da termodinâmica, que estabelece uma direção ou um sentido em que os fenômenos naturais ocorrem espontaneamente. Também vimos que essa lei pode ser enunciada de duas maneiras, talvez enunciado de Kelvin e de Clausius. O enunciado de Kelvin estabelece a existência de uma máquina térmica ou de um motor térmico, que é uma máquina que consegue fornecer energia através de trabalho pela transferência de energia de uma fonte quente para uma fonte fria. Sadi Carnot se perguntou qual é o máximo de rendimento que se pode obter de uma máquina térmica que opera entre uma fonte quente e uma fonte fria. Em seus resultados, ele propôs que essa máquina deva operar sob o regime de processos isotérmicos e isobáricos. Essa máquina ficou conhecida como máquina de Carnot. Na verdade, a máquina de Carnot é um modelo idealizado para uma máquina térmica, onde nós conseguimos determinar qual seria o máximo rendimento de uma máquina térmica. Bom, um processo no diagrama PV que opera entre dois processos isotérmicos e isobáricos é mostrado na figura 4.21. Então, nós temos o sistema sai de um estado A para o estado B, do estado B para o estado C, do estado C para o estado D e do D para o A. Esse processo mostrado na figura 4.21 é um processo cíclico e conhecido como processo de Carnot. Ciclo de Carnot. De A para B, o que acontece com o sistema? Ele absorve energia Q1, sofre uma expansão isotérmica, pois o seu volume aumenta sob temperatura constante, com a realização de trabalho. De B para C, o sistema sofre uma expansão adiabática, uma vez que a curva em vermelho de B para C representa um processo adiabático, ou seja, não há troca de energia. Ocorre a realização de trabalho e uma variação da temperatura de T1 para T2. Já de C para D, o sistema sofre uma compressão isotérmica, pois o seu volume reduz sob temperatura constante. Um trabalho é realizado sobre o gás, ocorre a liberação de energia Q2 para a fonte fria. De D para A, o sistema sofre uma compressão adiabática, pois de D para A nós temos uma curva adiabática. O trabalho é realizado sobre o gás e ocorre uma variação de temperatura agora de T2 para T1 e o ciclo recomeça de A para B. Considerando as etapas do ciclo de Carnot, nosso objetivo é determinar o rendimento dessa máquina térmica, a máquina de Carnot. O rendimento de qualquer máquina térmica é dado por 1 menos a razão entre a quantidade de energia cedida para a fonte fria Q2 e a quantidade de energia adquirida da fonte quente Q1. No processo de A para B, o sistema absorve uma quantidade de energia Q1. Logo, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna nesse processo é igual à quantidade de energia absorvida Q1 mais o trabalho realizado de A para B. No entanto, esse processo de A para B é um processo isotérmico. Uma vez que a energia interna é função apenas da temperatura, a variação de energia interna é zero. Logo, a quantidade de energia é igual a menos o trabalho. Aqui nós vamos assumir o trabalho de AB. O trabalho é um trabalho que o sistema fornece energia através do trabalho de AB. Logo, nós vamos trocar o sinal do trabalho, por isso é a equação 451. Assim, a quantidade de energia absorvida é igual ao trabalho. O trabalho, por sua vez, de A a B é dado pela integral de VA até VB de P dV. Utilizando a equação dos gases ideais, nós podemos escrever a pressão em termos da temperatura T1 e o volume V. Substituindo a equação 155 na equação 156, nós chegamos na expressão para o trabalho, dada pela equação 156. Note que R, T e N são constantes, de forma que eles saem da integral, como mostrado na equação 157. Assim, calculando a integral de 1 sobre V dV, nós obtemos a equação 158, que descreve o trabalho de A para B. Como a quantidade de energia absorvida é igual ao trabalho, então, substituindo a equação 158 na equação 152, nós obtemos
a quantidade de energia absorvida durante a expansão isotérmica do gás, dada pela equação 158, para o processo de A até B, que é um processo isotérmico. Analogamente, nós podemos fazer a mesma coisa para o processo de C a D, porque também é um processo isotérmico e tem uma quantidade de energia cedida para a vizinhança. Logo, nós podemos escrever que a quantidade de energia cedida é, na compressão isotérmica, é dada pela equação 160. Uma vez que nós possuímos as expressões para as quantidades de energia absorvida e cedida, equação 458 e 460, nós podemos substituir essas expressões na equação para o rendimento, equação 148, e obter a equação 161. Note, então, que o rendimento depende da razão das temperaturas da fonte fria e da fonte quente e de termos que estão relacionados à compressão e à expansão isotérmica. Vamos olhar agora para as etapas que estão relacionadas a processos adiabáticos. Nos processos adiabáticos, nós sabemos que a pressão inicial vezes o volume inicial elevado a gama é igual à pressão final vezes o volume final elevado a gama, conforme mostrado na equação 162. Se nós substituirmos a pressão nessa equação pela relação da lei dos gases ideais, ou seja, substituímos a equação 164 na equação 162, nós temos a relação da temperatura com o volume elevado a gama, ou seja, a temperatura inicial vezes o volume inicial elevado a gama é igual à temperatura final vezes o volume final elevado a gama. Assim, nós podemos relacionar de B para C a temperatura e o volume, e de D para a temperatura e o volume nesses processos. Dividindo a equação 166 pela equação 167, nós obtemos a equação 168. Nós podemos reescrever essa equação lembrando que a temperatura no estado A é igual à temperatura no estado B, que é igual à temperatura T1, temperatura da fonte quente. A temperatura Tc e a temperatura Td, nos estados C e D, é igual à temperatura T2, que é a temperatura da fonte fria. Logo, essas temperaturas elas vão se cancelar e nós podemos reescrever a expressão sabendo que os volumes podem ser reescritos como o volume B elevado a gama sobre o volume A elevado a gama é igual ao volume C elevado a gama sobre o volume D elevado a gama. Ou seja, a razão dos volumes B sobre A é igual à razão dos volumes C sobre D. Logo, se nós considerarmos essa equação, 172, na equação do rendimento, que é a equação 161, os termos que contêm ln são iguais, pois VC sobre VD é igual a VB sobre VA. Ou seja, o que sobra para determinar o rendimento da máquina de Carnot é apenas a diferença de temperatura entre a fonte fria e a fonte quente, como mostrado na equação 173. Esse rendimento é o máximo de rendimento que se pode ter com a máquina térmica. Nenhuma outra máquina térmica tem um rendimento igual à máquina térmica de Carnot. Nota que se a temperatura da fonte quente for igual à temperatura da fonte fria, nessa expressão, o rendimento é zero. E não teria como eu ter a temperatura de tal forma que eu tivesse um rendimento maior que 1. Na próxima aula, nós vamos estudar o conceito de entropia, que está intimamente relacionado com a direção, com o sentido em que os efeitos ocorrem, conforme enunciado pela segunda lei da termodinâmica. Até a próxima aula.